Então, sejam muito bem-vindas mais uma vez, e bom dia e boa madrugada aí para quem está no Brasil, porque é quase isso, né? Aqui eu já estou há 10 horas, daqui a pouco eu já quero almoçar. Então, vamos lá, bem-vindo. E para quem não me conhece, é, eu sou Shirley Costa Figueiredo Ferreira. Sou terapeuta, terminando aí o curso de psicanálise, terapeuta junguiana. Já sou terapeuta também holística, venho de um caminho da educação, fui professora há mais de 20 anos no Brasil, na Bahia e em Brasília, né? E tive que tomar uma decisão, e foi bem no eclipse. Eu sempre falo isso, o eclipse é um portal assim de muitas decisões. Foi quando eu pedi exoneração. Eu vim para Portugal para fazer o mestrado em educação, então eu sou mestre em educação especial e pedi exoneração. Me desliguei completamente da Secretaria de Educação. Foi uma dor, um parto, e ao mesmo tempo foi libertador. Já minha alma já não cantava mais essa música, vamos dizer assim. E aí foi quando eu comecei, tudo começou através de um sonho. Eu tive um grande sonho, eu digo grande sonho porque foi com um grande arquétipo que é o leão. E eu falei com uma amiga minha, e a Bárbara, que também é psicanalista, né? Não sei se vocês conhecem a Bárbara Farrar, eu acredito que sim. Maravilhosa. Ela é uma grande amiga. E nesse dia eu falei com ela, eu falei, nossa amiga, eu tive um sonho, e eu sempre sonhei, sempre sonhei. Tenho uma ligação muito forte com a espiritualidade também. E nesse sonho que eu tive com esse leão dentro de uma piscina, ele vinha com toda a fúria para mim, e eu, ou seja, o meu ânimo também estava todo detonado, né? Porque aí quando o teu ânimo também está todo detonado, também o teu feminino tá todo lascado, vamos dizer assim. E assim, eu ia também para cima, eu falava assim, então era uma guerra entre esse masculino e esse feminino, enfim, né? O sol também, porque leão tem o símbolo do sol. E ela falou assim, amiga, por que que você não faz psicanálise? Fala com o Lúcio, não sei o que. Aí, nossa, o Lúcio foi muito. Eu falei, não, ele não vai falar comigo, dono do instituto, né? Coloquei assim, e aí ela me passou o telefone dele, eu logo imediatamente, isso foi numa pandemia. Então, também assim, eu vejo que a pandemia, claro, que teve muito sofrimento, muita gente morreu, e eu sinto muito por isso, claro. Eu também perdi a minha avó nessa altura e não pude ir ao velório dela, enfim. Mas para mim foi uma grande transformação. Foi um processo muito. É por isso que eu estou aqui hoje, né? Se não fosse a pandemia também, eu não estaria aqui hoje. E nós também não teríamos evoluído tanto no sentido da tecnologia, de fazer cursos online de outros lugares do mundo. Olha aí, eu estou aqui, vocês aí no Brasil, estamos aqui em conexão, né? Então, assim, para mim foi assim um portal muito grande nesse meu caminho todo, nesse meu percurso, e agora eu estou concluindo, né? E aí, pronto, depois disso vieram os sonhos, por isso que eu trago muito sonho, eu quero dar essa aula depois para as meninas que são minhas alunas, que é o sonho junto com a astrologia, porque para mim faz todo sentido. Eu tive um sonho também, em que eu sonhava com uma gigante, uma mandala gigante, e quem estava era um homem muito grande, então todos os meus sonhos eu tenho esses grandes homens, grandes mulheres, e Xuxa, né, a rainha dos baixinhos. Bom dia, Clarinha. Seja bem-vinda. Então, a Xuxa, ela estava sentada no chão e esse homem grande falando sobre a mandala astrológica. E eu falei assim, aí a Gelta, que é a minha terapeuta, né? E ela falou assim, você, como é que você materializar esse sonho? E aí eu falei, ah, mas eu vou mesmo. Fiz o curso de astrologia. E aí eu fui entendendo, porque o Jung, eu tenho aqui vários livros onde o Jung mostra, inclusive o livro vermelho dele, tem uma parte que ele fala, eu já não lembro mais onde foi que eu li, mas eu já li isso, não é coisa da minha cabeça, que ele fala que se ele tivesse que escolher uma religião, porque o Jung estudou várias religiões, várias questões espirituais, ele escolheria a astrologia, inclusive ele fazia todo esse acompanhamento com os pacientes que tinham dificuldade em falar, né? Porque às vezes a gente reprime, a gente não fala tudo, né? Ou é muito dolorido,
no sonho, né, Rai? As meninas que são psicanalistas aí, e não quer falar sobre isso. E o Jung ia lá e falou: ah, não quer falar? Tá, tudo bem, vou entender e vou compreender, claro, ele como um grande mestre, e ele ia no mapa da pessoa. E ali ele encontrava algumas questões de complexos, né? Principalmente os complexos maternos e paternos, então, assim, que são praticamente todos nós temos. Não há como. E ali ele conseguia compreender aquilo ali. Quando ele ia para o paciente novamente, fazia devolutivo, até mesmo nesse processo todo, ele perguntava de algumas questões ali. Inclusive, tem aqui o Jung e o astrólogo, esse aqui, ó, da Alice Green. Ela escreve onde ela fala sobre toda a trajetória do Jung, sobre a mandala, inclusive nos mistérios conúteos do Jung, tem a parte que ele fala muito sobre o Sol e a Lua. Então tem muita coisa, gente. Então eu fui, sabe, juntei tudo. Falei, gente, tá tudo aqui. A astrologia, ela é muito rica. E é uma ciência oculta mais antiga do mundo. Né? Lá desde Hermes Trismegistus, enfim, de todos esses pensadores e historiadores e estudiosos desse mundo. Inclusive, agora nós vamos passar por esse caminho agora que estamos nesse processo do advento, né? Em que aqueles três reis magos que foram ao encontro de Cristo, eles eram astrólogos, porque eles eram guiados por essa estrela. E que estrela é essa, né? Eles foram sendo guiados por esse campo magnético que Sonho é. maravilhoso hoje. Hã? Lembrei do sonho. Eu vi a estrela d'alva cortando o céu com aquele rabo de estrela, Nossa, como a gente coloca em cima do presépio. nossa, Rai, depois você Desculpa olha. te interromper. Não, Desculpa te não, não tem interromper, problema, mas tá ótimo. Depois, se você ele quiser falar, e olha também aquela estrela que eu te fiz, né? Que é a estrela de Vênus, a estrela da prosperidade, você unindo isso com a sua estrela, né? Que tava, e assim, a gente olhar essa profundidade da estrela, que é um guia, né? É a estrela guia, estrela d'alva, a né? estrela d'alva, exatamente, que é Vênus, né? Vocês sabem. E eu falava no sonho que era a estrela d'alva. Eu mostrava para alguém que eu não lembro quem é. Pois é. E agora vocês, meninas, eu sei quem está chegando aqui, quem chegou, quem está aqui. Muitas de vocês têm essa vontade também. A Rai aqui, né, que é psicanalista, professora também. Já estou até já. Se quiser falar um pouquinho sobre você, Rai, e que também, né, está aqui nesse caminho estudando astrologia. Como é que está sendo para você e as meninas que estão aqui, a Messia e a Clarinha. Vamos lá. Se quiserem Eu, eu, falar, me- eu me sinto engatinhando ainda, engatinhando mesmo na astrologia, mas eu já estou fazendo os links, né, da astrologia com a homeopatia e a psicossomática, né, e estou e, vendo assim que realmente é o caminho do todo. A gente é que começou a desmembrar as é, coisas, né? Não sei por é, que que o ser humano fez isso. Então, nós viramos pacotinhos, mas quando a gente começa a estudar e a gente começa a linkar, a gente vê que tudo é um todo. tudo é um Ou todo. seja, nós estamos no oceano do coletivo mesmo, lá de Jung, entendeu? É, Inclusive, essa semana passada eu fiz também foi tipo uma conferência sobre os arquétipos, né? uhum, As características não só do próprio arquétipo, mas as características espirituais dos arquétipos também. E foi muito bom e a gente viu que nós somos um todo. Então a um gente todo. precisa estar unindo aquilo que foi desfacelado, né? Exatamente. E esse é o caminho. Esse é o caminho do todo, nós somos o todo. É por isso que também até o Jung fala dessa questão da astrologia. Não estou dizendo que é, né, sabe, gente? Mas assim, é que nós, olha o que a Rai fez, está começando a fazer o link, porque na astrologia
estão todos os planetas. Se fazemos parte do sistema solar, logo, nós somos todos esses planetas dentro de Exato. nós. Eu sou o Sol, eu sou a Lua, cada pedacinho fala sobre, conta a história desses arquétipos em mim. E aí, como que eu vou pegar esses arquétipos e vou trabalhar na vamos dizer assim, numa versão mais saudável. Porque muita gente fala sobre a sombra, mas a sombra não é negativa. Pode ser uma sombra positiva, uma sombra de que eu tenho esse potencial, mas eu não estou reconhecendo ele em mim. Então, eu sou Saturno, né? Porque fala sobre a pele, é o limite. Eu sou Júpiter, essa expansão. E assim, hoje nós começamos esse evento nas 9h19, que 10 horas, 9h19, o Sol aqui no hemisfério norte entrou em Capricórnio. Isso quer dizer que, aí eu fui olhar, falei, nossa, como isso é simbólico, e não estava nada programado, porque o 9 é o final. O 9 é de Sagitário, é a casa 9. Quem é a dona da casa 9 é Sagitário, é Júpiter. Ou seja, o fogo de Sagitário entregando para a Terra, que é Capricórnio. E é um elemento, ele é uma qualidade cardinal, é o início de uma nova jornada, de uma nova caminhada. É um novo portal. Então, assim, o zero, por quê? Quando o Sol entra em Capricórnio, ele entra a 0 grau. Eu coloquei 000. E entrou aqui no hemisfério norte, na casa 11, que é uma casa de Urano, que é uma casa de Aquário. Então, esse 11 também fala muito sobre como nós queremos construir o nosso caminho de individuação. Primeiro eu trabalho em mim, para depois eu jogar para o mundo. E aí tem esse eixo, casa 5, casa 11. Casa 5 é quem? É o Sol, é Leão. Então, quem eu sou, de fato? Quem você é? Eu preciso saber quem eu sou primeiro para que eu possa ir para a casa 11, que é o coletivo, que é a comunidade. Então, assim, e aí 9, 19. Aí o 19, que vai dar um número o quê? 10, é o início. E aí eu peguei uma carta, né? Eu peguei uma carta do Tarot, eu falei assim, como o zero, o que que é o zero? Muita gente fala do vazio. Eu não vejo vazio. Ali tem um potencial. Não existe um vazio, porque se eu estou com esse copo aqui vazio, não tem nada. Eu não vejo, mas tem ar aqui. Então, nós não criamos do vazio. Nós criamos de um potencial que já existe. Já tem um potencial ali. E aí eu peguei a carta do louco, né? O zero aqui, esse jovem. E é como essa criança, é como nós, quando nós entramos nesse caminho da individuação. Só que nessa carta desse arquétipo aqui, sabe quem está aqui? Um dos arquétipos é Urano. Urano é quem criou, é o céu, né? Simboliza o céu. Então, se ele simboliza o céu com a terra, que é Gaia, que é Pachamama, e aí eu trouxe aqui, antes da gente começar essa aula, eu, né, não comecei ainda não, tá, gente? Só estou falando desse processo todo que é falar do céu e da terra. Essa ligação, claro que tem toda dor, toda uma questão que a gente vai falar isso uma outra hora, claro, se vocês quiserem continuar aqui comigo, mas nós vamos falar sobre isso agora. Esse Urano, esse céu, né, que é que muita gente fala sobre esse caos que acontece. Por que que acontece o caos? Justamente porque, desculpa, tem um livro desse autor do A Jornada Evolutiva da Alma, como é que é o nome dele? Jeff Green. Esse livro aqui, Urano, bem velhinho que tá. E aí ele fala sobre justamente sobre essa questão de Urano, né? Dessa liberdade, de nós nos libertarmos, mas libertarmos de quê? A nossa alma, ela é
grandiosa. É um campo magnético que nós temos, é um campo energético. Então, o que a Rai falou sobre isso, dessa questão de nós dissociarmos, sabe, separarmos as coisas, a alma não separa. Né? Então, quando nós estamos aqui na Terra, e aí eu vou falar sobre Pachamama, vou falar, mas antes de eu falar sobre tudo isso que eu quero passar para vocês, né, desse vazio que não é vazio, que eu não acredito nisso, pelo menos eu, gente, é uma crença minha, mas eu vejo que é um início, é algo que já tem um potencial ali, é uma semente, tá? Então eu vou Todo começar. hemisfério norte, no hemisfério sul, como é que está essa posição? O hemisfério sul é a primavera. Ou desculpa, é inverno. Não, verão, Verão, né? verão, Verão, verão verão. de 25. Desculpa, é o verão, é porque eu estou fazendo confusão. É o verão. Então, para vocês, o hemisfério sul é esse momento que a semente já está, agora é a hora da colheita, mas para eu colher também, né? Porque é a expansão, é a grandiosidade, esse movimento todo, porém é um momento também de reflexão. Como que eu vou expandir isso? Por quê? Por que que eu falo isso? Porque em março nós temos o ano astrológico, que quando o Sol entra em Áries, em Carneiro. Então, para nós da astrologia, não é o ano 12 agora. Nós estamos no mês 10. Uhum, Porque é dono, Capricórnio é dono da casa 10. Então, é uma casa muito da estruturação, do planear, do planejar, do construir algo que eu quero plantar. Como vocês estão no hemisfério sul, vocês também, mesmo já nesse ápice, é o momento da criatividade da Terra, porque é o início, é o sabe? Ela rompe. É como se fosse, como é o iniciar, e o iniciar tem muito a energia de Marte, de Ares, que é o penetrar. Então, agora é começar algo novo. E para eu começar algo novo, por que que a gente tem esse Capricórnio agora? Que é justamente a construção, a responsabilidade, é olharmos para o que nós fizemos no ano de 2024 todo até aqui, o como que eu consegui caminhar, até onde eu consegui caminhar, e daqui para frente eu vou começar a planejar. Para vocês podem planejar e começar, porque daqui a 3 meses nós começamos o quê? Um novo ciclo, que é o ano astrológico. uhum, E aí vocês entram nós vamos entrar na primavera, né? Em março, e vocês entram no outono, não é isso? uhum. É Primavera, exatamente. verão, outono. Nós vamos entrar no Exato, é outono. isso. Então nós vamos começar, e agora, mas tá, vamos começar para falar sobre, vou trazer uma imaginação ativa agora para a gente se reenergizar, se abastecer. Eu fiz aqui criei aqui uma imaginação ativa, então vamos agora nos preparar, fechar os nossos olhos, ou se não quiser fechar o olho, mas ficar atentamente a esse movimento aqui em conexão com esse sol em Capricórnio. Então, respire profundamente, permita-se relaxar. Visualize-se no alto de uma montanha majestosa, o ar é fresco e o céu ao seu redor está tingido pelos primeiros raios dourados do sol, que começa a iluminar a paisagem. No topo dessa montanha, você sente uma presença forte e estável, o sol em Capricórnio. Ele brilha com um dourado sólido, não apenas irradiando calor, mas emanando uma força
de determinação e propósito. Aproxime-se do Sol em sua mente. Ele não é apenas um astro, mas uma figura de sabedoria antiga. Talvez ele tome a forma de um mentor, de um ser de luz dourado, um guardião, com uma postura de alguém que conhece o caminho e os desafios da jornada. Esse sol se dirige a você com uma forma, com uma voz firme e tranquila. Você está para construir o que você deseja criar, tijolo por tijolo. Ou o que na sua vida merece sua dedicação e perseverança. Pense nisso. Olhe ao seu redor. No topo da montanha, você vê pedras, ferramentas e materiais. Tudo o que você precisa para erguer algo grandioso está aqui. O Sol em Capricórnio pede que você imagine aquilo que deseja concretizar. Um projeto, uma relação, uma versão de si mesmo forte e plena. Comece a construir em sua mente. Pode ser uma estrutura, como um templo, ou um castelo, ou um símbolo do que você deseja realizar. Enquanto trabalha, sinta o calor do sol em suas costas, apoiando e guiando os seus movimentos. O sol lembra: cada pedra que você coloca é um passo em direção ao seu legado. Não apresse o processo, mas também não se esqueça da visão maior que o guia. Quando terminar de construir, olhe para o que você criou. Sinta o orgulho e a responsabilidade que vem com a sua obra. O sol então diz: este é o reflexo do seu compromisso. Você é capaz de escalar montanhas e deixar sua marca. Mas lembre-se, a disciplina é a sua aliada e o tempo é o seu aliado. Avance com sabedoria e paciência. Ao final, sinta-se a energia do sol aquecer todo o seu corpo, carregando você com determinação, resiliência e clareza. Agradeça por sua força e orientação. Quando estiver pronto, respire fundo novamente e abra os olhos vagarosamente, trazendo consigo a energia do Sol em Capricórnio para guiar suas ações no mundo real. Então, vai voltando vagarosamente. Se quiser abrir, se quiser falar um pouquinho sobre esse movimento aqui, dessa imaginação ativa. Eu falei da Rai também. Depois, se vocês quiserem se apresentar, a Rai se apresentou. E nesse momento agora, se quiserem falar e se apresentar, a Messia, a Clarinha, quem mais que estiver aqui, eu não pode falar, quem quiser pode abrir e falar, tá? Fique à vontade. Olá, Pode sim, meu amor. bom dia a Bom todas. É muito dia. bom estar aqui. Dá assim um calorzinho quando está frio lá fora, dá um calorzinho no coração estar aqui. Ah, Não sei porque estou emocionada. hum, que linda, Clarinha. Gostei muito da meditação. Fez-me sentir que eu tenho poder em mim e só preciso que eu que eu me lembre, que eu assuma De quem você esse é. poder, porque normalmente eu deixo nas mãos dos outros e Uhum. eu sei que eu tenho esse poder
Eu só preciso de trabalhar nele. É isso. Mas estou entusiasmada. É isso, que bom. Seja bem-vinda, Clarinha. Então, minha querida, muito bom. Quem Foi um mais? calorzinho muito bom no sol. Que bom, que bom. Agora também o sol tá bom aqui. Tá entrando aqui na minha janela. Tá uma coisa maravilhosa. E quem mais quer falar e que sentiu, como é que vai... Esse momento aqui vai ser muito vivencial, tá? Também eu quero sentir o que vocês trazem para depois a gente começando a falar sobre todo esse caminho nosso aqui com o sol, né? Como eu falei. Se quiser falar, Rai, se quiser falar, é Messia. Ainda tá aí, tá? Não tá? E quem mais quiser falar, tá? Estou. Ah, que bom. Se quiser falar, viu? Pode falar. Não, no momento não, vou só ouvir por enquanto. Tá bom, meu amor. Fica à vontade. A Rai quer falar alguma coisa? Não, agora eu vou só ouvir também. Vou fazer igual a Messi, eu vou copiar dela. É isso, então fiquem à vontade. Então vamos começar, né? Iniciar, como eu falei, sobre essa questão toda, dessa conexão que nós tivemos aqui com essa imaginação ativa com o Sol, né? E é muito profundo, porque o Sol, ele é a vitalidade, simboliza o nosso pai, o nosso filho, o nosso esposo, o nosso companheiro, o nosso amante, o que vocês quiserem imaginar sobre o Sol. E podemos fazer um paralelo com esse Sol em Capricórnio, né, com a Pachamama, o mito de Pachamama. Eu até escrevi aqui, não, claro que eu não vou falar todo o mito, mas algumas partes em que eu fui lembrando, e para falar sobre Capricórnio, né? Porque é um signo que todo mundo às vezes tem um certo medo, um certo receio, até porque quem rege Capricórnio é Saturno. Então, muitas vezes trazemos essa questão dessa, ai, uma coisa muito dura, muito rígida. Sim, tem a rigidez, tem, mas também tem um outro lado luz. É por isso que a gente sempre tem que olhar na pilhazinha, na bateria, né? Olhar e trazer para se complementar e não ficar nessa rigidez de Saturno. Então, a Pachamama, ligada com esse símbolo de Capricórnio, eu escrevi aqui, traz toda essa questão da persistência, né, da Terra, da determinação, foco, para irmos até o fim e conseguirmos ultrapassar os desafios. Tem uma parte de um autor, eu escrevi agora, que escreveu assim, que segundo ele fala aqui, mas eu deixar para eu mostrar para depois para vocês, que ele fala sobre o tempo. Mas então, assim, seguindo aqui com Capricórnio, que é o caminho do Dharma, né? Por que que eu falo que é o Dharma? Porque ele é dono, Capricórnio é dono da casa 10. A casa 10 é o ponto mais alto do céu na astrologia, é o ponto mais alto. E se nós observarmos os antigos, nossos pais, avós, não sei o quê, eles sabiam o horário quando eles olhavam para o céu. Então, o sol de meio-dia é o sol a pino. Ele praticamente parece que está no centro do céu, sabe assim? E é justamente quando, na nossa mandala, é quando ele está lá em cima, no topo. É o meio do céu. Então, por isso que é esse caminho do Dharma, é para onde eu estou indo. Eu estou indo em direção ao sol, ao caminho do sol, ao caminho da iluminação. E vejam como é simbólico isso, né? Que vem também de antigos estudos muito ancestral, que é esse caminho do sol, que a deusa agora, ela é que está no ápice, porque a deusa, ela vai parir o sol. E aí vem também uma questão toda da consciência crística, que é justamente o nascimento de Cristo, porque a igreja Será, pegou e diga. será que foi por isso que na hora do sol aí, na hora que nós fizemos essa meditação, eu vi abrindo o Instituto Gaia? Ai, olha aí.
de acolhimento, né? Eu de quero um instituto que acolhimento. E atende. Pachamama é Gaia também, podemos também associar, né? A Uhum. deusa é justamente quando ela pare o sol, então ele vai penetrar na profundeza da terra. E ali nasce o sol. Por isso que agora nós temos uma parte, eu vou falar sobre isso para vocês, mas assim, como tem esse céu, esse ápice de iluminação, que é o ponto mais alto, então é esse lugar que nós temos que nos colocar diante, perante a vida, que é o momento da exposição. Então, se eu pego Capricórnio, dono da casa 10, Saturno, construindo, é um momento de exposição. E por que que eu não estou me expondo? Aí nós vamos olhar, claro, dentro da psicologia analítica, né? É um complexo, é um medo, uma vergonha. A É um medo. vergonha é uma das energias mais baixas que nós temos. É a vergonha. E por que que eu tenho vergonha? Eu preciso investigar isso. E por que que eu tenho medo? O medo também é de Saturno. Por quê? Porque ele quer tudo muito certo, muito, 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 muito. E aí eu vou fazendo curso, eu vou estudando, eu vou estudando, eu vou estudando, eu vou estudando, e nunca vou colocar em prática e nem aprimorar. É isso. Porque esse momento em que eu estou aqui é um momento de aprimoramento, de refinamento. Eu estou dando a minha cara a tapa aqui, eu estou colocando a minha cara. Então, é o momento em que eu puxei. Gente, não é fácil. Eu tenho um sol de casa 10 em Escorpião. Vocês acham que a minha vida inteira, eu sendo professora, eu adoro estar aqui nesse movimento, mas foi muito difícil. Eu estou desde 2020 estudando astrologia. E agora que eu lancei esse curso, agora que eu estou me colocando mais em exposição, eu preciso, todos nós. É isso que o sol quer. É isso que Deus quer. Quando eu digo Deus, é numa consciência ampla. E aí você tem Deus como você quiser. Nós somos imagem e semelhança dele. Já foi dito isso, simbolicamente. E quando eu trago essa questão toda desse sol, né, que agora estamos em Capricórnio, que é justamente essa estrutura, essa construção, é a cabra montanhesa. Essa cabra amamentou o Deus dos deuses. Essa cabra amalteia, ela amamentou Zeus. Olha que responsabilidade. Eu pegar e amamentar um filho, o filho de Saturno, um dos deuses maiores, vamos dizer assim, do Olimpo. Então, essa cabra amalteia, e ela disse para a mãe de Zeus: Eu amamento Zeus, mas eu não sou mãe dele. Toma que é teu. Aí é o quê? É o distanciamento que também fazemos com Pachamama. E vamos falar sobre isso aqui. Então, assim, de que forma, né, que você está se expondo? Você tem medo? Você tem vergonha? A fórmula alquímica, né, porque eu trago toda essa questão da alquimia também, de Capricórnio é fazer e bancar, e dar cara, e dizer, eu acredito nessa astrologia. Eu acredito nessa psicologia, nesse caminho. É bancar. É o que nós vimos aí na rede social. Quando você fala, sei lá, da religião, você banca que você está fazendo esse caminho. É assumir o quê? A responsabilidade, como a cabra malteia fez. Ela assumiu a responsabilidade naquele momento, enquanto aquela criança, aquele bebê, aquele Deus estava no seio dela, amamentando, mas ela disse: daqui para aqui, eu tenho a responsabilidade apenas de amamentar. Então, assim, às vezes, por isso que eu falo aqui que o que que acontece com Capricórnio, que é tão mal falado, e com Saturno, que é, mas ele é frio. Não, ele não é frio. Ele tem a responsabilidade que ele tem que ter. Daqui para cá, meu amor, é com você. Eu não quero nada, não tenho nada a ver com isso.
né? Esse caminho aqui agora, por exemplo, eu entrego o que eu tenho para entregar, eu me exponho o que eu tenho para me expor, mas cada pessoa, cada ser aqui vai caminhar de acordo com o seu processo. Então, muitas vezes nós falamos de Capricórnio muito mal e tal, mas sem Saturno e sem Capricórnio nós não construímos nada. Ele é o pilar, é a base, é a coluna. Veja Capricórnio, e aí eu vou falar disso também, mas a gente já estou dando aqui uns. Então, Capricórnio, por ser um signo cardinal, né, que como eu falei, então ele inicia as coisas. Nós saímos de um signo mutável. Então, é assim, ó, cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo, mutável, cardinal. Então, o 10, saímos de um signo mutável, ou seja, fechamento de uma estação para a abertura de uma nova. Veja como a astrologia está ligada muito com a Terra, e nós não demos nem conta disso, com as plantações, com tudo. Nós vamos falar disso aí. É, Ares semeia, né? exatamente. Espera. Exatamente. Então, assim, a Áries começa a iniciar, é a semente, é o sol começando a nascer, que é justamente agora. Olha o sol foi penetrado na terra de Gaia. Gaia agora vai nutrir esse Deus, esse filho dela. Por isso que eu falo que o sol é o pai, o filho. Olha aí o que nós temos simbolicamente na Bíblia, gente. Pai, só que não, pai, filho e espírito. Eu vejo pai, mãe, filho, a Trindade. Então, como a Rai começou, então vamos aqui. Para as meninas que estão chegando agora e que não têm uma familiaridade com a astrologia, então vamos lá. Começamos com Áries, é o início, é a primavera. Vocês aí no hemisfério sul, me lembram aí, Rai, o outono. Outono, É, outono. mas como ano astrológico, eu vou pegar esse lado assim de vamos, é o início, sabe? Começar a minha vida. Aí eu tenho um touro, que eu vou o quê? Estruturar. É a criança quando ela nasce, 2 aninhos ali, ela aprende a falar, a engatinhar. Veja quando a criança com 6 meses, 7, 8, 10 meses. Meu filho nasceu com Desculpa, nasceu com 9 meses, ele já estava em pé durinho. Então, ali é o quê? A musculatura. Eu vou ganhando musculatura de Ares para ir para o mundo. E ali eu vou começar a olhar para os meus valores. E aí, por isso que muitas vezes na criança de 2 aninhos, eles começam a ter: isso aqui é meu, isso aqui é seu, eu não empresto, eu não dou. Veja, e às vezes a gente fala: não, menino, tem que. A criança, ela está aprendendo os seus valores. E a gente também vai aprendendo qual é o meu valor. E eu não estou colocando valor de dinheiro só, claro, porque a casa 2 também é do dinheiro, é touro, é a terra fixa. Então, aquela semente que você plantou em Ares, como a Rai colocou, e muito obrigada, Rai, gratidão mesmo, viu? Por você ter colocado isso aqui, porque é muito bom isso, até a gente chegar na 10. Então, essa semente que foi plantada, ela agora vai fixar. E aí a gente já começa a ver ela crescendo um bocadinho ali. Aí em Gêmeos, casa 3 mutável, já vou começando a. Eu fui regando essa planta, então agora eu vou começando a observar ao meu redor aquilo que eu aprendo com os meus familiares, com os meus colegas, com os meus professores. É quando eu começo já a ir para a escola. E eu preciso vender o que eu plantei. Exatamente, eu preciso trocar. É o Hermes, é Mercúrio. Eu preciso trocar, fazer o escambo. E aí, o escambo é o quê? O dinheiro que eu quero, eu vou trocar. É a troca, é a comunicação. Como eu vou vender o meu peixe? Ok. Como que eu vou vender o meu peixe? Como que eu vou me colocar? Também tem aqui as redes sociais, aqui nós adultos, né? Já temos esse caminho aqui das redes sociais, de como eu vou me colocar perante o mundo. É Aí a porque casa. na origem, eu estou te interrompendo, né? Não, Mas mas tá ótimo, tá ótimo. na origem, a astrologia ela foi justamente feita ali para o homem
plantar, né? Saber o É, momento de plantar, saber o momento de colher, saber o momento de vender, de retomar para si, de descansar. exatamente. E também foi porque é uma, vamos dizer assim, né? Porque a psicologia é muito nova, é moderna. Então, a astrologia, ela tinha muito essa vivência da psicologia. E olha como é lindo, porque é um momento de introspecção e também de jogar para o mundo. Então, na astrologia é que eu vou entendendo realmente quem eu sou, olhando para o meu mapa, claro. E aí na casa 4, né? Vocês têm caranguejo, câncer. Câncer, caranguejo, é porque aqui nós falamos caranguejo, aqui no hemisfério não. Enfim, mas é câncer, tá? Então a casa 4, então assim, de onde eu venho? Quem são os meus pais? Eu começo a observar mais também. Eu quero seguir esse caminho ou não? Eu começo a me dissociar, talvez, dessa família, ou eu começo a ficar mais agrupada com essa família, ligada a esta família, a esse berço. E é o fundo do céu, é de onde eu venho, como da mãe, né? Desse útero materno, porque de onde eu venho é da casa 12, que é o útero universal. Mas vamos chegar lá. Vamos com calma e alma. Aí a casa 5 é a casa de quem? Do rei, de Leão. A casa 5 são os meus filhos, são os meus projetos, são os meus dons, os meus talentos. Aquilo que eu quero é a casa do enamorar-se. Por isso que eu falo que o sol é o pai, é o filho, é o namorado, é o esposo, porque aqui é onde você vai começar a paquerar, a namorar, é aquela parte nossa adolescente, aquele encantamento, né? Só que simbolicamente, arquetipicamente, alquimicamente, é esse sol dentro de você. E claro que vai ter as questões de projeções, né? Que nós teremos, por quê? Porque nós não estamos formados, e aí a gente às vezes pega qualquer coisa, qualquer uma situação, uma relação abusiva muitas vezes, por quê? Porque a nossa alma não está tão, né? Quer dizer, não é, é o ânimos, né? Mas enfim, não vamos chegar nesse ponto aqui agora, não. Isso aí é uma parte para. Aí depois vocês vão fazer terapia aí com a Rai, tá, gente? Firme. Depois vocês vão fazer, ela é terapeuta junguiana também. A Messia também é, Messia. Não sei se a Messia está falando. Sou Pronto, então vamos junguiana depois e fazer terapia. Eu ainda não estou formada, então não posso. Mas eu faço a terapia na parte da astrologia. Então, ok, também estou aqui. Tá, vamos lá. E aí a casa 6 é a casa onde eu vou começar a separar. É a casa onde eu vou começar a fazer a limpeza. É a casa também da saúde. É virgem. Virgem é a terra também. Então, vimos que nós pegamos o cardinal, fixo, mutável. Cardinal, que é o verão, que é câncer. Fixo, que é o leão. Então, é fixar aquilo de quem eu sou. Aqui eu já começo a compreender, ou não, porque a gente ainda não está nesse caminho, a gente não sabe nem o que a gente é ainda, quem eu sou. Então, de vez em quando, nós temos que retomar quem eu sou. Eu sou filha desse sol. Eu sou o sol. E aí eu tenho o mutável, que é virgem, que já estou na transição. Então, nós precisamos olhar para todos os signos mutáveis também no momento de limpar, tirar, para que eu comece a, quando chegar no cardinal, eu estar pronta para iniciar uma nova jornada. E aí a casa 7 é a casa dos relacionamentos. É onde eu vou me relacionar. É o casamento, são as parcerias, são as associações que nós fazemos uns com os outros. É a parte da troca, é o terapeuta que escuta. A casa 7 que é de Libra, que é de balança, é esse eixo, quem eu sou, até que ponto eu me perco de quem eu sou para abrir espaço para o outro. E até que ponto eu abro espaço para o outro sem perder de quem eu sou.
E muitas vezes nós nos perdemos de quem nós somos, porque nós queremos o quê? Claro, e aí nós temos que olhar toda a nossa bagagem para que eu seja vista, olhada, amada. Aí eu me abro demais para esse outro em busca de migalhas. Falei forte agora, né, gente? Ai, Mas doeu. doeu, não doeu? E aí, só que, por que que eu quero chegar a isso? Por que que eu tô falando migalhas? Porque nós vamos chegar na casa 10, vamos chegar na casa 11, mas na casa 10 é o ápice de quem realmente eu quero construir, o que que eu quero. E aí, por isso que tem esse distanciamento com Pachamama, com a grande mãe, com Gaia, porque ela já está no caminho de quem ela sabe, de que ela sabe do que ela quer, com quem ela quer se relacionar, sair do status quo, porque casa 10 também é muito status quo, é o que, o que a sociedade quer que eu seja. E a sociedade está ligada não só o lá fora, que eu não conheço o mundo, sei lá, mas a minha família, os meus parceiros, ou o meu parceiro. Quando eu digo os meus parceiros, é uma sociedade que eu tenho e que, Shirley, você tem que, sei lá, fazer desse jeito. Só que eu faço de uma outra forma, eu tenho uma essência, eu tenho um caminho para trilhar. Então, aí nós vamos para a casa 8, que é uma casa fixa das emoções, a casa de água, a casa de escorpião, é uma casa profunda, é uma casa que eu vou ocultar muita coisa, mas também vou mostrar também coisas também aqui que é regida por Plutão. Então aqui está um berço da profundidade. Então é onde também eu começo eu gero aqui da casa 2 dinheiro, aqui são os meus clientes que me pagam. É o dinheiro que vem de outro. É um dinheiro que vem de uma ação que você vai ganhar na justiça. É o dinheiro que vem pós-morte, sei lá, seu marido faleceu, alguém. É uma herança. Casa 8 é a casa das heranças. E que heranças são essas? Aí nós temos que olhar o nosso mapa. Será que são heranças hereditárias, coisas que eu vou herdando, que eu não quero? E aí por isso que tem que ser uma coisa finalizada, morte mesmo, de morrer para nascer, como a Deus agora, né? Ela agora que é a toda-poderosa, porque ela gerou o sol e agora o sol gradativamente vai se abrindo, subindo, subindo nesse inverno. E aí nós temos Júpiter, casa 9, casa de Sagitário, uma casa mutável também, concluindo o que nós precisávamos concluir. E será que concluímos ou não? Né? E agora começar a casa 10 olhando para esse caminho todo de Pachamama, né? E como eu falei aqui, que é essa grande mãe, que é esse acolhimento, que é essa senhora do tempo e do espaço, ela está acima de todas as coisas nesse momento. Claro que nós temos o céu, né, que é Urano, mas se formos olhar o mito, Gaia é a deusa autogeradora. Ela gerou Urano. E de Urano vem o quê? Essa explosão de liberdade, de eletricidade, que tem aqui até o livro que eu passei para vocês. Então, assim, é nesse tempo que é de Capricórnio que a gente seguir o caminho muito mais de consistência, de persistência. O tempo que cura as maiores dores, tal como extingue as alegrias mais intensas, ao tempo que distribui as estações, que é justamente essa, né? Fecundar a terra, sua companheira, dá e absorve a vida dos seres do universo. Então, olha a grandeza. E Capricórnio, por ser essa cabra malteia, por ser um signo de terra,
E aí eu trouxe essa simbologia de Pachamama. Então, podemos observar simbolicamente, né? Claro que é dentro dessa dimensão toda da nossa alma, que não é derrotado. Porque, como eu falei no início, da nossa alma, ela expande. Mas aí, às vezes, como a Rai até falou, a gente limita. E o limitar é Saturno. Por quê? Porque ele tem medo. Então, ele quer controlar. Então, por que que muitas vezes Capricórnio é esse que controla? Eu quero controlar o tempo, cronometrar. Eu até coloquei esse relógio hoje aqui, ó, simbolicamente, tá, gente? Eu quase não gosto de relógio, eu uso, mas só para mostrar para. Então, assim, você fica o tempo inteiro, o tempo, só que a alma não tem tempo. A alma não tem tempo. É o tempo dela. Então, muitas vezes nós ficamos presa ao relógio e com pressa. E a pressa é nos traz também uma certa ansiedade. E a ansiedade é porque nós não estamos trabalhando o aqui e agora, o nosso tempo, aqui e agora. Esse momento que eu estou com vocês. É o momento em que eu estou com vocês. Eu não tenho que me preocupar o que é que eu vou almoçar e nem sei o que é que eu vou almoçar, porque eu não sei nada ainda. Enfim. Entendeu? Então, assim, essa pressa desse relógio pelo ambiente limitador, só que a alma, ela não é limitada. E o Jung traz isso também nos Mistérios Conúteis, quando ele fala sobre o Sol, sobre a Lua, sobre esse caminho todo, né? Ele fala sobre esse caminho e ele diz assim: é difícil acreditar e nos limitar apenas a essa existência desse corpo. Então, arquetipicamente, nós já trazemos essa herança arquetípica, né? E que cada um vai moldando de acordo com o que nós vamos, enfim, aprendendo aqui nesse caminho todo. Mas não está limitada a essa existência apenas. São heranças arquetípicas, né? Então, assim, é ver que nós vamos além e perceber como nós somos um ser eterno. E quando eu digo eterno, não é nem essa questão de, nós vamos para a eternidade, não sei o quê. Somos seres eternos, a nossa alma. Nós vamos sair desse corpo, a nossa alma, ela continua, vai se tornar o que é espírito. Então, é esse lado que muita gente fala mal do Jung e traz essas questões todas por conta disso, né? Dessa profundidade que ele vai além. E é por isso que eu sou apaixonada por ele, tá, gente? Então assim, Pachamama nos remete às montanhas, né? Porque se formos olhar lá no mito de Pachamama, que é mais ligado ali ao Peru, aquela parte toda, então, daquela parte mais altas, dos Andes, né? Do Cerrado. Então, podemos passar nesse caminho da Sublimátion. Claro que a gente fala assim, ai, Chile, mas a terra sublimática não tem nada a ver. Só que Pachamama, como Capricórnio, recebe a mensagem do alto, né, do céu de Urano. Então, assim, ela vem que é a primeira lei, que é o mentalismo. Então, traz para Pachamama, e é por isso que ela começa também a observar esse caminho. E claro, quando a gente recebe uma informação, você vai logo e faz, você processa. Então, Pachamama é lenta, é o tempo dela. Não é o tempo que nós queremos. Botou uma semente aí e vai logo, nasce rápido. Não, é o tempo de Pachamama. É o tempo de Capricórnio. Então, por isso que eu trouxe essa questão da sublimácio, né, na alquimia, que é condensar de tal forma a matéria que ela se tornasse o quê? Um vapor. Então, eu condenso essa matéria, aquilo que eu construí, e daqui a pouco já surge outra ideia. Então, eu jogo o quê? Para o ar. O que eu estou falando aqui é o pensamento. Entende?
É o processamento. Então, ao mesmo tempo que está na sublimáceo, também está na da terra, é a. Lembra aí? Coagulate, Coagulátil. coagulate. Exatamente. Percebe que tem duas questões aqui. Então, assim, aplicar. Então, esse processo de pensamento, a nossa capacidade de pensar e de aplicar conscientemente, que é isso que Capricórnio é. Por isso que ele é tão rígido e que é esse momento agora de nós planejarmos o nosso caminho para 2025, que é eu me distanciar do mundo, eu me distanciar das pessoas, daquilo que as pessoas querem que eu seja e planear e planejar o meu 2025, conscientemente de quem eu sou, o que eu quero e como eu quero. Eu preciso ter um certo distanciamento. E se formos olhar para a carta do tarô, arquetipicamente, é a sacerdotisa. Ela está lá sentada, ela é a deusa, né, toda poderosa. Ela se distancia e ela vê tudo que está ao seu redor. E a cabra montanhesa, como Pachamama, que é dos Andes, que é na parte mais alta das montanhas, ela está lá em cima, no topo. Lembra que eu falei que o sol do meio-dia é do céu, então ela está lá no topo, ela vai subindo vagarosamente essa montanha. A cabra montanhesa, ela vai subindo vagarosamente, vagarosamente. Ela se desequilibra, ela volta. Se ela vê que está chovendo muito, ela vai buscar uma cabaninha, um lugar, um abrigo. Ela quer ter segurança. E aí ela sai assim um pouquinho, vê que tá ali o sol. Ela falou: agora sim, agora eu já posso subir novamente a minha montanha. Por isso que Capricórnio é muito da responsabilidade, da persistência. Ela falou: não, eu não vou cair, não vou desistir. É o Aqui fala sonhar com os pés no chão? exatamente, é o sonhar com os pés no chão. Por isso que eu trouxe essa sublimátil com a coagulátil. É sonhar com os pés no chão. E quem sonha, quem vislumbra isso, eu vou trazer para vocês dentro que nós teremos agora para os próximos 2025 enfim, é Urano. Urano é o projeto. E a lei hermética é o mentalismo. Tudo parte de uma primeira ideia. E essa primeira ideia você pode colocar como quem você quiser. É Buda, é Deus, é Alá, é Cristo, é o Sol. É a primeira ideia. Por isso que na astrologia nós temos uma cruz. Uma cruz. O ascendente, o descendente, o fundo do céu, o meio do céu. Então vem assim, desce e a terra. É quando eu encarno. É o espírito encarnado na terra. E que aí vamos tornar alma. Que aí depois nós vamos voltar para a casa 12, tornarmos espíritos. E aí vamos, claro que acredito em reencarnação, tá, gente? Tenho vontade ainda de estudar astrologia kármica, porque é uma coisa muito louca. Mas vamos lá. Então, dentro disso aqui, desse certo distanciamento, como eu falei até da sacerdotisa, desse caminho dela olhar, né? Olhar o todo, olhar o que eu quero, planejar, ver o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu vou trazer aqui depois, no final, uma dinâmica para que possamos olhar o que nós conseguimos construir em 2024 e o que nós queremos para 2025. Shirley, vai acontecer? Não pode acontecer e pode não acontecer, porque é um projeto, gente. E um projeto a gente pode ir refinando ele. E aí, nesse projeto, eu vou criar e eu vou gestar. E a gestação é lunar. Veja que é uma expectativa de que venha uma criança. Eu não sei se essa criança vai realmente nascer. É uma expectativa. E muitas vezes a expectativa lunar é colocada como mal vista. Ah, não pode ter expectativa, tem que ter certeza. Mas é a lua. E nós temos expectativas também. Claro que fazemos um projeto, vamos construir, vamos moldando ele. Ou não, ou morremos com esse projeto.
Então, é nessa perspectiva que nós temos, né, que é olhar de cima, olhar o todo, olhar o maior. Então, quando o Capricórnio ela chega lá, ela vê tudo isso. Assim também como Pachamama. Então, muitas vezes ficamos no centro da situação, né? E não conseguimos enxergar, porque nós vemos, ficamos muito no ego, eu não quero, ou então se vitimizando, eu não quero passar por isso, eu não quero começar, porque a finalização do mutável é finalizar, é fechar o ciclo e começar um outro, que é Capricórnio. Então, muitas vezes também estamos no calor da emoção, né? E nós não. Por isso que Capricórnio, Saturno tem esse lado meio frio, porque eles também são um pouquinho estrategistas, né? Eles se distanciam do calor da emoção. Eu não vou tomar uma decisão agora, deixa eu pensar, deixa eu sentir. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade em discernir o que está acontecendo quando estamos na sublimácio também, tá? Então, veja que tudo tem o seu lado luz e sombra. Então, quando estamos naquele calor dos projetos, ficamos. E aí, o que que acontece? Primeiro, tá, ok. Vem a euforia, depois eu vou baixar e vou sentir e vou entender. Então, começar a nos tornar o quê? Observador. E é muito rico, porque eu tenho feito esse caminho todo de observação na astrologia. A astrologia também é um caminho de observar. Não é uma ciência fechada, mesmo ela sendo hermeticamente, mas o que que acontece? O Jung também traz naquela parte dos tipos psicológicos, se eu não me engano, não lembro agora, que é mesmo hermeticamente fechado, né, completamente, ali também existe um potencial de energia que penetra. Então, nós precisamos ser observador de nós mesmos. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de observar, de compreender o que realmente eu preciso, qual o caminho que eu estou seguindo, o que que eu quero. E fazermos essa autoanálise, questionar por que que eu estou fazendo isto? O que, na verdade, está sendo esse meu gatilho, né? Às vezes por medo, por insegurança, por vergonha. Lembra lá que eu falei do signo, é um signo que fala muito, então assim, eu tenho que estar pronta, sempre pronta, 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 e eu nunca estou pronta, porque eu quero sempre a perfeição. Capricórnio fala sobre aperfeiçoamento. Perfeição, essa palavra é muito forte, perfeição. Vamos chegar um dia assim, porque esse é o caminho, né, da individuação, sermos, mas até chegarmos lá, vamos nos aperfeiçoando. Mas para eu me aperfeiçoar, eu preciso começar. Eu preciso sair de onde eu estou. E aí, muitas vezes, é esse gatilho que está acontecendo comigo, com você, com todas nós aqui, né? Esse medo. Por que que eu estou me colocando nessa situação? Se compreendermos e não ficarmos presas aos nossos afetos, e aí lembra lá que eu falei, quando nós caminhamos por toda a mandala, né? Eu não cheguei nem na casa 11 nem 12, mas parei na 10. Mas assim, muitas vezes nós estamos presos a um afeto, a uma crença, algo que eu não recebi dos meus pais, e aí vem também uma astrologia sistêmica, que é o que eu estou estudando agora também. Então, como eu não recebi dos meus ancestrais, eu vou levando isso e às vezes eu tenho uma lealdade com esse sistema. E o nosso mapa também é um sistema solar. Nós fazemos parte do sistema solar. E também nós fazemos parte de um sistema familiar. E aí nisso eu vou ficando presa em lealdade, honrando esses meus ancestrais, e por isso eu tenho medo. E de onde está vindo esse medo? Aí nós temos, claro, que olhar a mandala. Temos que olhar o nosso mapa. Temos que derivar essas casas. Se está vindo do meu pai, da minha mãe,
do meu avô, do meu bisavô, dos meus tios, dos meus irmãos. Que gatilho que está vindo? E aí a gente precisa olhar para isso, claro, né? E esta observação das coisas, isto é próprio muito de Pachamama também, tá? Como eu falei, tanto Capricórnio como por isso que eu trouxe essa analogia do mito de Pachamama para com Capricórnio, que tem muito a ver, que também fala muito dessa paciência, dessa resiliência, desse perseverar. Pachamama tem a paciência das coisas que vão sendo nutrida. Ela é a que maior mantenedora e nutridora de todos nós. Então, Capricórnio também é esse símbolo que eu trouxe para vocês, que é da cabra montanhesa. Pachamama, aqui como eu escrevi, é a suavidade e a felicidade em dar à luz a tudo que existe. Inclusive, estamos iniciando esse processo, né, de nascimento do Deus Sol, como eu falei. A deusa que era a morte na vida, no meio do verão, porque ela é a morte, porque quem está no ápice do verão é o Sol. Agora, ela apresenta o seu aspecto de vida na morte, pois nesta estação ela é a rainha da escuridão. Aqui há um rito de passagem também, que é muito para todas nós que somos mãe. Nós passamos por vários ritos, né? Então, Pachamama também tem, eu trago muito esse rito de passagem, né? Saímos da infância, fomos para a adolescência, vamos para a puberdade, para a parte adulta, para a parte mulher, mãe, e aí chegamos anciã. Então, tudo é um rito de passagem. E muitas vezes também nós não fomos iniciados nesse rito de passagem. E nós podemos fazer esse auto-rito de olhar talvez para nossa criança, para nossa adolescente, para nossa jovem, para nossa mulher, mãe. Então, aqui é um momento desse rito de passagem, é um momento dela dar a luz ao filho da promessa. Por isso que nós, e tem uma ligação também muito com os celtas, né? Que agora fazem um rito, esse ritual Saturnália, que é o momento de você entregar coisas para as pessoas menos favorecidas. E o que é no Natal que nós temos agora? Tem muita doação, muitas questões muito ligadas com esse lado crístico, né? E que a religião se apoderou disso, claro, porque isso aqui é uma questão pagã, do paganismo. E aí, claro que a religião trouxe esse processo todo para que se acasalasse, mas dizem alguns historiadores, e eu também acredito nessa vertente, de que Cristo não nasceu nessa época. Mas, enfim, isso é para outro, vamos fazer, mas pegou isso e essa luz, o filho da promessa, o Deus Sol. Aí, como a Rai falou, a semente que crescerá na terra, adubada de Pachamama, de Gaia. Então, esse filho que começa a crescer, surge, e aí ele ressurge na primavera, já no seu momento também de crescimento, e aí ele tem um ápice no verão, e aí ele é o rei. Agora é a rainha, ela que é a toda poderosa. Então, olhando também para esse símbolo da cabra malteia, nós também podemos. O que que nós queremos agora amamentar? Gente, tá muito forte aqui. Eu estou sentindo vontade de chorar. Porque é tão poderoso assim de você ver, dar a luz ao filho da promessa. Esse sol que está aí dentro de você. É o seu coração. Porque o coração tem a simbologia do sol. Eu até acendi aqui uma vela verde, que fala muito sobre esse chakra do coração.
cardio, né? Então a gente sentir agora você amamentando esse filho da promessa. E aí você pode olhar como você quiser. É o Cristo, é o Deus Sol, ou é você mesma, porque nós somos imagem e semelhança. Eu trouxe aqui um pensamento, aqui deixa eu ver onde foi que eu anotei, muito interessante, que foi uma palavra que eu achei bem interessante. Cadê, meu Deus? Onde é que está essa palavra? Ah, sim. Eu sou um fractal. Vocês pensem sempre nisso e falem sempre isso. Pode ser todas as manhãs, que é justamente quando a luz, a estrela d'alva, aurora, cai na Terra. Eu sou um fractal da fonte primordial. Podem anotar e podem falar todos os dias isso para vocês. Eu sou um fractal da fonte primordial. Então, vamos ver aqui que horas é essa, né? Para eu não me estender logo, não me estender muito. Então, como eu falei sobre esse sol, tem alguma dúvida, meninas? Querem complementar alguma coisa? Messia, eu tinha mais coisa para falar, mas para não se estender muito também. Quer, Raimundazinha? Não, meu bem, tô Tá só tudo, ouvindo. tá tudo tranquilo? Então tá. Então, como eu falei sobre isso para vocês, né? E eu tinha falado aqui sobre, depois eu vou colocar lá no grupo, a Rai já faz parte disso, que é falar de um workshop que vai acontecer no dia 18 e 19 de janeiro, às 10 horas, de 10 às 17 horas, né? Eu vou falar sobre um caminho muito bonito, e eu até coloquei aqui iniciar esse nosso planejamento para 2025. Nós já estamos iniciando esse caminho aqui, né? E depois eu vou trazer para vocês também toda a parte do que nós precisamos olhar e do que nós já olhamos em 2024, tá? Mas esse caminho aqui eu trouxe aqui e vou colocar lá no grupo depois. Imagine-se você no meio de uma estrada, né, Rai, desconhecida, sem mapa ou bússola. Como você encontraria o caminho para casa? É assim que muitas de nós, né, principalmente mulheres, nos sentimos na vida, perdidas, sobrecarregadas, sem direção, enquanto seus objetivos e sonhos parecem cada vez mais distantes. Então, pensando nisso, foi que eu criei esse workshop Viver e Prosperar em Conexão com o Feminino. Um passo a passo prático. Então, nós vamos trabalhar aqui passo a passo prático para organizar os seus projetos e alinhar suas ideias e construir um caminho com propósito e autorrealização. De que forma? Olhando para o mapa de cada uma de vocês. Aí eu vou pegar os dados de vocês, as quem eu já tenho, que eu já fiz o mapa, eu vou fazer isso, vou estudar com muita antecedência para trazer qual é o caminho, porque cada uma tem um potencial. Eu sou diferente, somos únicos, somos seres únicos, né? E cada uma tem o seu potencial, então eu não posso colocar todo mundo numa caixinha. E por que que eu fiz isso? Porque eu estou trabalhando isso em mim. Agora eu sei qual é o meu caminho para eu chegar nas redes sociais, como quem são os meus clientes, quem são os meus pacientes, quem eu vou atrair. E que muitas vezes nós ficamos perdidos porque nós pegamos várias pessoas falando sobre marketing, sobre isso, sobre aquilo, tem que fazer aqui, só que não tem nada a ver.
Então, não é só isso, tá, gente? Mas aqui nós temos a questão não só do marketing, de como eu trabalhar, de como eu me colocar para o mundo, mas também de uma forma geral. O meu caminho de autorrealização. Qual é o meu propósito? E muitas vezes nós não sabemos porque nós não conhecemos a nossa essência. E isso nós podemos ver, claro, através do nosso mapa. Então, isso tudo de forma muito simples, de muito mão na massa, eu vou olhar, vamos ficar, por isso que eu coloquei lá, eu quero, assim, vagas limitadas, não é muita gente, no máximo 15. Porque eu vou pegar, detalhar, claro, se você quiser que eu abra o seu mapa e falar, porque uma vai aprendendo umas com as outras, e é um lugar fechado, de muita reverência, porque como eu sempre abro o mapa, eu sempre peço licença para entrar no seu templo sagrado, que é o seu mapa, é a sua vida. Então, nesse evento, né, como eu falei aqui, vai acontecer 2 dias, sábado e domingo, no dia 18 e 19 de janeiro, das 10 às 17. O valor para quem está aqui na Europa é 40 euros, no Brasil, R$ 260, tá? E isso não é nem porque o valor do meu mapa não é esse. Ai, sabe? São 2 dias, então assim, eu vou pegar, claro que eu não vou ficar 1 hora com vocês, mas eu vou debruçar e vou trabalhar olhando para cada aspecto aqui do seu mapa, tá? Então, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Falei desse processo todo, desse workshop que vai acontecer. Depois, se quiser, eu vou deixar também lá no grupo também. Eu vou deixar o meu Pix. A Clarinha que está aqui tem o meu MBWay também, mas as meninas que estão aqui, né, que é por MBWay, é outra forma de pagamento. Mas tá, eu posso deixar também lá no Pix, ou lá no grupo, o meu Pix, tá? E aí nós vamos agora falar sobre o nosso planejamento e falar também dos trânsitos que vamos encontrar em 2025, e depois eu também vou falar disso no mapa de vocês, olhando também para esses trânsitos. Então, em 2025 teremos, né, Júpiter, que agora está em Gêmeos, ele vai entrar em Caranguejo, em Câncer, então tem outra nuance, porque Júpiter é expansão. Então, o que que eu quero expandir em Caranguejo, em Câncer? Câncer é regido pela Lua. É a grande mãe, simboliza a grande mãe. Esse berço é a terra de onde eu venho, é o meu país, a minha pátria também, é a minha família. E essa família também eu posso olhar como uma família universal, né? Então, assim, o que que pode acontecer? Mudanças de casa, mudança de país, porque Júpiter expande, né? Então, Júpiter é o das viagens. Então, viagens para o exterior, pode acontecer. Então, assim, olhem bem aí, mudança de trabalho, mudança de carreira, vai depender de onde está Caranguejo no seu mapa. Se estiver na casa 7, um relacionamento, alguma coisa que vai precisar ter um ajuste ou uma mudança. Casa 10, casa do propósito, da carreira. Então, a gente vai olhar tudo isso e, claro, até a revolução também a gente pode dar uma olhada, porque às vezes tem uma questão também com a nossa revolução. Então, no dia 9 de junho é que Júpiter entra em questão lá para o meio do ano que vem, tá? Mas a gente já pode observar isso. Também mudanças também global, né? Porque esse câncer é a lua, né? É regida pela lua, tem uma questão da água, das emoções. Então, podemos ver o que que expande. Pode expandir tudo. Júpiter não expande só coisa boa, não, porque todo mundo fala, é um planeta benéfico. Não necessariamente, depende como é que você quer expandir essa energia aí. Se é para acabar com a Eu, terra, com o rio, com a eu, água, com a natureza, depende. eu não sei, Shirley, se procede, Ah, mas a Lua ela tem 4 fases. sim. Nessas 4 fases estão as nossas emoções, né? Todo o Uhum, nosso sistema límbico. Então, essa expansão ela tem de ser realmente observada, né? sim. Para que
essa lua não esteja tão influenciando tanto o negativo para ser expandido, né? Exatamente. E como tem uma simbologia com a grande mãe, com a grande deusa, né, que tem essas faces, mas também, também tem uma questão que nós trazemos do inconsciente pessoal, né, que são as nossas emoções, aquilo que nós guardamos, ressentimos, aprisionamos, e aí pode, com Júpiter, pode sair, explodir. Então, é isso que eu falo, depende muito. Não tem o planeta, ele não fala assim, ah, tem positivo e negativo. Depende. Todo mundo fala que Júpiter é benéfico, mas depende como que é. Vai depender da nossa, porque para eu, a questão do mundo, eu preciso trabalhar individual. E como que esse coletivo está trabalhando, né? E ele fica por um ano. Júpiter fica por um ano em Caranguejo. Aí nós temos, em julho, nós temos Urano que entra em Gêmeos. Então, assim, tem uma questão aqui também desse mutável, desse iniciar as coisas. Veja que Câncer, Caranguejo é iniciar, né? Aí nós temos Gêmeos que é mutável, dois ar, porque Urano rege Aquário, então é de ar, é um elemento ar. Então, talvez essa questão da tecnologia, da informação chegando muito rápido, cuidar também com o que a gente está assistindo, porque todo tipo de informação que vem de lá, olha assim no pensamento, e aí isso vai trazendo, e vai enraizando e vai entrando em mim, e eu vou absorvendo tudo isso, e eu tenho que ter cuidado com o adoecer. Gêmeos tem uma questão muito com a respiração, é cuidar também da nossa respiração, cuidar da São as nossa. doenças pulmonares, né? Hã? São as doenças pulmonares, né? Pulmonares, exatamente. Então, assim, cuidar da nossa saúde. E aí, onde é que nós vamos olhar isso? Vamos olhar no nosso mapa, onde é que nós temos. Então, cuidar se nós estamos em atenção plena com nossa respiração, com o nosso processo também. E isso, né, pegando como Urano, ele é transgeracional, então ele fica muito tempo em um signo. Então, a gente vai ter um bom tempo, 7, 8 anos aí, ó. Ele trabalhando em Gêmeos, trabalhando em nós. Toda essa questão mental, daquilo que nós queremos, né, colocar no mundo, trocar ideias, trocar aprendizados. É o momento de aprendermos coisas novas, coisas que estão obsoletas, vão precisar ser, sabe, aquilo que já não faz parte, que eu não quero mais, está obsoleto, que está arcaico no sentido assim, que não diz de quem eu sou. Flui mais. Hã? Não flui mais. Não flui mais, exatamente. Então, eu vou precisar trocar, entrar novas ideias, porque Gêmeos é novas ideias, né? Ele traz essa renovação. É tanto que Gêmeos tem uma ligação muito com o Puer, a Eternos, ou com o Peter Pan, que é esse jovem aprendiz. E que todos nós temos esse jovem aprendiz dentro de nós. Então, aprender coisas novas, me colocar, me expor. Netuno entra em Áries em 2025, em março. Eu não fui falando aqui pela ordem, tá, gente? Desculpa. Em março ele entra, então ele fica 14 anos. Então, Netuno, que é o inconsciente coletivo. Em Áries, iniciar o quê? Talvez a gente vá passar por uma era com vários tempos, porque vai vendo esse tempo da informatização, das coisas muito rápida. Hoje está uma coisa, tá o chat GPT, ano que vem já não sei mais, já é outra tecnologia, sabe? Essa fluidez, porque Netuno também é o inconsciente, então vai trazendo todo esse processo todo de muita criação. E Ares que iniciar, que é um signo, né, Isso cardinal. bem, então. Hum?
Os arianos vão sofrer esse ano que vem, então. É, tem dois planetas em Áries. Saturno também entra em Áries no dia 25 de maio. Então, dois pegando assim, ó. E às vezes é mudança mesmo. É cardinal, é sair, é abrir a mente. Porque tudo tem o seu lado luz e sombra, como eu falei. Então, eu vou ficar parada. Porque a tecnologia está aí, é para a gente avançar. Claro que a gente tem mais dificuldade do que os nossos filhos, do que os nossos netos, é muito mais. Só que a gente vai ter que entrar nessa. Só que de que forma que eu vou fazer para fazer o bem? Aí depende como a gente vai utilizar, né? Mas tá aí. Não tem como a gente correr disso, gente. Não tem. E aí tem, claro, esse processo todo de transformação, de transição planetária, que é Plutão em Aquário. Ele entrou no dia 15 de janeiro ou de novembro, bateu. Então, quando o planeta também entra a 0 grau em qualquer signo, é um pé na porta, é pá, agora vai. É o pé na porta. E você sente essa pressão de que parece que você. E como é em Aquário, Aquário também, essa inovação. Então, veja só: Urano em Gêmeos, Gêmeos é o mental, Urano também é o projeto maior. E tem Plutão em Aquário, Aquário também é essa é a liberdade. Mas que liberdade é essa que eu quero? Eu preciso olhar para isso. É nesse livro aqui que fala sobre essa liberdade, né? Libertar-se a meta final daquela força eletrizante, disparada no momento em que se estrondeia um trovão. Por isso que Urano é o trovão. Rasga o céu para que eu possa, abre assim, racha, e eu possa separar. Realmente, aqui eu começo. É uma separação, é uma liberdade. E para eu ter liberdade, eu vou precisar ter disciplina. Liberdade é disciplina, já disse Renato Russo. A gente acha que não, porque uma disciplina é uma coisa assim, mas para eu ter essa liberdade, se eu crio na minha mente, tenho muitos projetos, mas se eu não vou ter uma disciplina de construir no aqui e agora, eu vou ficar apenas no mental. E aí eu vou pirar o meu cabeção, gente. A gente precisa ter muito cuidado agora, nesses anos 2025, 2026, com a questão da gente se perder, sabe? Que é muita Da informação. procrastinação? Hã? Da procrastinação? Não só da procrastinação, mas também da dispersão. Ter cuidado com a dispersão. Por isso que liberdade é disciplina. Quando eu vi essa música, eu falei, nossa, isso é aquário. Porque a gente acha que não, só que porque ele fala, você tem a ideia, é a primeira ideia, a lei do mentalismo. Mas eu vou precisar vibrar esse campo magnético para que eu possa materializar aquilo que eu idealizei, que eu quero construir. Porque senão eu vou para a dispersão. E aí acontece o quê? As loucuras. Ter muito cuidado com surtos psicóticos, com loucuras, com coisas, porque eu já não sei mais que informação, o que é que eu escuto, então eu preciso de uma certa disciplina para não enlouquecer ou morrer. Que Plutão em Aquário é morte e renascimento, mas não só a morte física, quando eu digo, mas é uma morte também psicológica. Uma morte de quem eu não sei nem quem eu sou. Eu não me reconheço, e aí eu fico dispersa. Um fala uma coisa, outro fala uma coisa, outra coisa, e aí eu vou aloprando e não sei mais quem eu sou, em essência. A ansiedade também, porque Plutão em Aquário, né? Esse processo todo também tem Urano em Gêmeos, então é uma ansiedade, e uma ansiedade é a má gestão do tempo, que é de Capricórnio.
Eu preciso aprender a É gerir o interessante essa frase. A ansiedade é a má gestão do tempo, né? é a má gestão do tempo, é. E aí eu vou procrastinar. Aí tem a procrastinação, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer, então é melhor eu não fazer, Melhor não tentar. não tentar. E aí eu vou procrastinando, eu vou deixando. Só que uma hora a conta chega. E eu vou precisar prestar conta para mim mesmo, não para o outro, é para mim. Porque tudo sou eu. O Uhum. mapa todo sou eu, tudo, tudo. Simbolicamente, se eu sou o todo, eu faço parte dele. Então tudo vai chegar nesse caminho e eu vou ficar sobrecarregada. E aí é onde nós vamos entrar no ansiolítico, né? Nós não queremos isso. As depressões, cuidar. Vai ser um ano muito assim, eu sei, claro que a gente não quer, né? Mas é onde também muita questão terapêutica vai aumentar. As pessoas vão procurar terapia, vão procurar. Então, é um caminho também que eu até falei aqui, para a gente também começar até trabalhar isso, como nós vamos colocar isso para a rede social, como a gente vai colocar isso para atrair pessoas e clientes para nós, porque, claro, todos nós queremos prosperar. É um caminho muito, muito. E assim, de artes também. Aqui, Netuno em Áries. Então, uma coisa muito ligada, porque o Netuno é a pintura. Então, para eu sabe, deixar extravasar esse lado meu, é um momento também da arte. Netuno está em Peixes, também já trabalhando isso, mas em Áries é você realmente, você quer viver disso? Da arte? Então, vai, inicia. Porque Saturno está em Peixes, agora ele fala, Saturno é buscar, é o sonho, é concretizar. Desculpa, é o sonho, não, é concretizar. Netuno é o sonho. Então é como se Saturno falasse isso para peixes. Você tem um sonho? Vai lá e põe a mão na massa. Foi o que eu fiz esse ano. Meu Saturno estava pegando a minha casa 2, casa de peixes, né? Casa de touro, mas é uma casa 2, é a casa de construção. Então, assim, você tem um sonho? Vai lá e põe a mão na massa. Aí eu fui abrir o quê? A turma de astrologia. Eu precisei colocar me expor. Eu preciso começar de algum lugar. Não posso ter medo. Se eu tiver medo e vergonha, é uma das, como eu falei, é uma das energias mais baixas, né? E aí a gente vai ficar num lugar e que a gente não sabe nem quem é a gente. E vai sendo levada pela maré. Aí vamos pegar Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu não quero que a vida me leve. É isso, meus amores. Olha, muito bom. Espero que tenham gostado dessa aula, tenha feito sentido. Falta 15 minutos ainda, por isso que eu deixei esse tempo assim. Como eu sou muito, né? Olha lá, meu ascendente em Capricórnio, minha casa 10 cheia. Então, assim, eu gosto de honrar e começar no horário e também terminar para que vocês também tenham um momento aqui para vocês falarem. Eu sempre abro nas minhas aulas. Então, aqui é como se fosse uma aula também, como eu já sabe, a Rai já me conhece, né, Rai? Então é isso. Se vocês quiserem falar, o que que vocês acharam, como é que foi esse momento desse sol em Capricórnio? E outra coisa, só rapidinho, quando nós temos um sol que não é o nosso sol, porque o sol, ele é ascendente, ele vai ascendendo de forma circular. Então, é como se nasceu em Áries e agora eu vou o quê? Numa oitava crescente, eu vou numa oitava. Então, agora todos nós temos que pegar esse sol de Capricórnio e aplicar na nossa vida, tá? Esse sol tá passando na minha casa 12 para 1. Ele vai passar pela 12, porque meu Capricórnio começa na 12, né? E vai chegar na 1, porque eu tenho 27 graus, 25 graus de Capricórnio no meu ascendente. Então, já vai ser lá no finalzinho.
Então tá pegando na 12. Então é um momento muito de introspecção, de análise, e é muito, muito simbólico isso, porque no inverno também nós fazemos muito isso. Então, no mapa de vocês, ou se vocês não souberem, mas pega essa energia que eu trouxe hoje, que é justamente onde você quer estar e como você quer se expor no mundo. E olhando esse planejamento todo, ah, sim, eu esqueci de falar, eu ia abrir para vocês aqui, né? Mas falar sobre esse planejamento, o que que nós trazemos de 2024 para planejarmos 2025. Quais foram os aspectos decisivos nas seguintes áreas de vocês? Eu escrevi aqui algumas coisinhas, né? Acontecimentos importantes, então vocês vão rever, vão analisar, vão observar o que que aconteceu de importante na vida de vocês, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na vida amorosa. Então, rever isso e como que você quer estar em 2025. Claro que, como eu falei, é um projeto, e projeto é uraniano, mas a gente precisa colocar esse projeto, essa primeira ideia, como que eu vivi e como eu quero. Então, eu preciso o quê? Para eu planejar, eu preciso revisitar aquilo que não deu certo e aquilo que deu certo. O que deu certo, eu posso continuar ou posso finalizar. E o que não deu certo? Foi uma coisa ruim? Não, mas foi um aprendizado. Então, eu revisitar todo esse estudo para eu me aperfeiçoar, que é justamente essa energia de Capricórnio. Não o perfeito. O perfeito é o feito. Então, esse caminho de aperfeiçoamento. Como é que foi a minha vida financeira? Então, como é que você vai organizar a sua vida para 2025? É uma coisa também que eu vou falar, claro, quem fizer e quem estiver, é falar sobre a vida financeira, como é que nós podemos também olhar para isso no nosso mapa. Se eu poupei, se eu gastei muito, se eu não gastei, se eu procrastinei, se eu deixei de fazer coisas que eu devia fazer. Então, revisitar todo esse caminho, né? Como é que foi o meu lazer, a minha criatividade? Eu tive momentos de lazer ou eu não tive nada? Só trabalhei, 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 não tirei nenhum tempo para mim. Como foi o meu ócio criativo? Se eu fiquei um momento sem fazer nada, sei lá, um domingo, Como eu queria. eu queria. É um momento para você rever, então, Rai, tá vendo? Rever isso aí, esse ócio criativo, né? O que que eu quero fazer? Então, eu não separar um momento assim de lazer, de viagem, de passeio. Amigos, também olhar essa ambiência que é muito falado aí pelo marketing, e tudo, é a ambiência, mas isso faz muito sentido. Porque quais amigos, né, de verdade, qual é o meu clã, com quem eu quero estar, com quem eu quero pertencer, a quem eu quero pertencer, tem muito uma ligação também com a sistêmica. Esse equilíbrio de dar e receber. Então, a ambiência, às vezes nós estamos em um ambiente, né? Quando eu falo ambiência, é esse ambiente que é tóxico, que não é saudável, que só a pessoa reclamando, só falando, falando, coisa assim. E aí isso você vai realmente, não, tá difícil mesmo. Aí o outro fala, tá difícil mesmo. E aí isso a gente vai, e aí sim, a vida fica difícil mesmo. Porque o que que você está cocriando? Só dificuldade. Porque o outro só fala só a miséria. Não tem um momento de gratidão. Também uma coisa que Capricórnio é agradecer pelas pequenas coisas, pelos pequenos aprendizados, pelos pequenos caminhos. A saúde física, como é que está? O bem-estar, a saúde emocional, mental, psicológica. Então, olhar essas partes todas, revisitar tudo isso para que como é que você começa o planejamento para 2025. Os grandes, né, vamos dizer assim, empresários, empreendedores da vida, e quando eu digo assim, eu acho que todo mundo é aqui nesse caminho, eles já planejaram já o 2025 deles. E o que que nós estamos fazendo, né?
Então, a sua vida, então, tá toda planeadazinha ali, ó, numa agenda, claro que é muito Capricórnio mesmo, né? Tudo muito, essa disciplina, mas alguma coisa ali pode fugir. E aí pode fugir por quê? Mas eu sei, eu já tenho mais ou menos o que que eu planeei para minha vida, planejei para 2025. Então, se sair do escopo, se sair um pouquinho, eu sei como fazer. Do que quando eu não tenho nada, e aí realmente vai virar um caos mesmo. Porque eu nem sequer sentei para planejar o meu 2025. Ou a minha vida, né? Então a gente precisa olhar para isso e escrever também assim, abrir uma lista de sonhos, aquilo que eu quero, observar já no campo mental, no campo do projeto para 2025, uma satisfação profissional, uma satisfação emocional, financeira. E aí eu pergunto assim para vocês, dentro de tudo que vocês foram fazendo nesse 2024, se você tivesse que escrever um livro, qual o título deste livro? Vejam aí. Qual o título? Qual o título desse livro? Quais foram os maiores desafios? O que você fez para superá-lo? O que precisa ficar em 2024 e o que precisa seguir em 2025? Tem algo que precisa ficar e o quê? Aí você escreve o medo, o fracasso, a insegurança, a vergonha. Pode até fazer uma manifestação agora, quando nós estamos numa lua minguante, tá, gente? Vamos. Hoje é uma lua minguante, começa hoje, é amanhã, amanhã. Lua minguante, então é o momento também de escrever, né, aquilo que eu quero deixar que fique. Eu não quero continuar em 2025 com esses mesmos pensamentos, com essas mesmas questões, com essas ideias. Aí eu posso queimar essa manifestação dessa carta e jogar as cinzas na terra, a grande deusa, a grande Pachamama, né? Amanhã, né? É, eu vou olhar direitinho, mas parece que é amanhã, mas eu vou olhar direitinho, qualquer coisa eu coloco lá no grupo, tá? Sobre Tá essa bom. manifestação. Pega um prato, né, assim, coloca uma vela, escreve a lápis, tá? Não a caneta, a lápis, que tem uma questão com a madeira, né, com a terra mesmo. E o papel também. Coloca um pirizinho ali, queima, deixa queimar tudo, e aí pega as cinzas e joga para que a grande deusa receba essa carta com tudo aquilo que eu não quero para 2024. E aí você vai pensar nesse livro, o que você escrever nesse 2024. Qual o título desse livro, tá? E é isso. É isso, meus amores. Eu quero abrir então o espaçozinho para vocês que eu falei, mas se vocês quiserem falar, estejam à vontade. E se não, também estejam à vontade. É um campo democrático aqui. Querem falar? Ah, até que eu tô tranquila. Mas meu livro seria A Colheita, viu? Ai, que bom. Olha, é um bom título. É, o meu seria o medo e a vergonha. Olha, muito bem. Então aí, tá vendo? Precisa agora colocar, tirar essa vergonha, né, Messia? E esse medo. É, passei o ano todinho tentando me expor, e acabou o ano e ainda estou aqui tentando me expor. Mas Nem colocou o rostinho dela aí, você viu? é, tá vendo? É simbólico isso, tá vendo? Vamos olhar para isso. Se quiser estar conosco, tá? No dia 18 e 19, será muito bem-vinda, Messia. O que que vai acontecer dia 18 e 19? É um workshop que eu vou fazer, né? O Viver e o Prosperar com o Feminino.
olhando Uhum. para o mapa de cada uma de vocês, e eu vou mostrar, inclusive agora até para você que fala sobre essa questão do medo e da vergonha, né? Como que você se expõe olhando para o seu mapa? Porque muitas vezes a gente não quer se expor, não tem medo, mas tem algumas questões ali que tá no seu mapa e que a gente precisa olhar. Uhum. Crenças, questões com os nossos pais, com os nossos ancestrais, olhando para uma sistêmica também, derivando isso, né? Sim, Tá? Eu vou colocar lá no grupo, você tá no grupo, né? estou. Tá. E aí eu vou falar sobre isso e eu até coloquei o valor de R$ 260 no Pix, Uhum. Ok. tá bom? Uhum. E aí quem tá E chegando aqui, ah, hoje você vai puxar para o nosso mapa essa entrada do Sol em Capricórnio? Depois você vai parar de gravar, vai fazer aquele mesmo procedimento ou não? posso fazer, posso sim. Quem eu tenho o mapa aqui, eu posso. Aham. Quem entrou aqui Quem, foi a quem acordou Fui agora eu, foi. gente. Eu tava só escutando. Bom dia. Bom Ah, dia. bom dia, que eu Bom não vi o dia. seu. Desculpa, fala o seu Cheguei. nome, que eu não estou vendo aqui. É Janara. Eu cheguei um Ah, pouquinho atrasada, mas eu peguei 3 terços da aula. Eu cheguei na parte da meditação, mas é só para agradecer mesmo. não, pegou, então pegou tudo. É. Foi bem forte. Eu quero agradecer mesmo. Eu sou bem iniciante, então eu estou só escutando por enquanto, mas eu quero agradecer o momento de aprendizado e de doação também, né? Do Sim, seu eu tempo. que agradeço, obrigada. Tá bom. Aí, então, como eu estava falando, né, sobre a Messia, tá, Messia, se você quiser, e as meninas também, claro, que quiserem participar, 18 e 19, vai ser um workshop das 10 da manhã no horário de Portugal. Então, para vocês aí é 7 horas, tá, gente? 7 da manhã, aí a gente para um pouquinho para o almoço, no caso para vocês é o lanche, né? Mas também vai terminar cedo, porque aqui eu vou terminar no 17, para vocês ainda vai terminar às 15, às 3 da tarde, né? É, Vai terminar às 14, né, no é, caso. exato. Então, assim, termina super cedo para vocês. Mas vai ser uma coisa muito rica, onde eu vou falar e mostrar e esse medo, porque de onde vem. Como eu estou estudando também agora astrologia sistêmica, então eu vou trazer também questões sistêmicas, né? No nosso mar, inclusive alquímicas e psicológica. Então, todo esse arcabouço, tudo que eu fui estudando, eu vou entregar para vocês. Não quero esconder nada, Deus me livre. Não quero carregar, porque eu não quero voltar aqui de novo. Não quero reencarnar de novo, gente. Ai, ai, quando estiver do outro lado, a gente, eu quero até ver. Olha, eu vou te. Vai querer ver. Você vai me dizer, Sheila, você vai descer? Eu digo, eu não vou descer, não vou. Ó, e a projeção é que vamos instalar Não juntas, é né? exatamente. Mas é por isso que Aí eu vai digo, pegar tudo que ela aprendeu, vai falar, e vai ver a gente aqui embaixo sofrendo e vai falar: você vai deixar esse povo lá, eu vou desse de jeito, novo. com tanto conhecimento que você tem, eu não acredito, Shirley. Vamos estar juntas de novo, então, porque estamos aqui, ó. Mas então, é isso. Então, assim, a gente vai olhar todo esse caminho todo, psicológico, alquímico, sistêmico, e fazer todo esse processo, tá? Quem quiser, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer muito gosto, como diz aqui em Portugal, né, Clarinha? Vou fazer muito gosto que vocês estejam comigo. 19 vai dar que dia da semana, você sabe, Shirley? Sábado e domingo, por isso que eu coloquei sábado e domingo. É, vamos ver como é que vai estar a minha agenda, mas Não, você já tá, uai, você já tá me pagou? paguei, foi? Eu não quero nem saber, bote na sua agenda Nossa, aí, então tem que anotar aqui que eu não posso pôr nenhum compromisso. se pagar de novo. Ô, E Shirley, as deixa eu só meninas? perguntar, você vai abrir o mapa astral das meninas que estiverem com você Vou, no dia? tô. Beleza.
Vou, inclusive, E eu vou hoje eu pegar queria os. ter meu Capricórnio aí também. Espera aí, Sheila, deixa eu anotar aqui, então. Tá, Pelo amor eu de vou Deus. abrir, tá? É por isso que eu quero, eu vou pegar de vocês com o tempo. Por isso que eu tô colocando agora, porque eu vou ter um tempo para estudar o mapa de vocês. Muito, 18 e 19, né, Sheila? 18 e 19. E aí, Jussara, né? Janara. Janara, meu Deus. Ai, Jesus. Janara, É porque é desculpa. difícil mesmo. Pode chamar de É, Jana mesmo, mais fácil. pronto, Jana. Então, é assim, a intimidade, que a pessoa que é venusiana, ela adora uma intimidade. Curso de astrologia. Então, assim, o que que eu vou fazer? Vou pegar os dados das meninas aqui que eu já conheço, eu tenho os dados no meu, aqui no meu. Então, vocês eu vou pegar data de nascimento, dia, mês e ano, horário que nasceu, onde nasceu, e vou gerar o mapa. E aí eu vou estudar esse mapa, e aí no dia eu vou abrir aqui e vou falar, olha, o teu caminho assim, mas claro, isso vai ter uma introdução, né? Com todo esse caminho do que é esse viver e prosperar com o feminino, que é a nossa essência. Claro que vamos olhar o masculino, vamos sim, porque precisamos integrar isso, mas a nossa essência é feminina. Então a gente precisa fazer o diferente com quem nós somos e não com o que o masculino quer que sejamos. Entendeu? É esse o caminho. Perfeito. Então, se Até vocês porque o nosso desequilíbrio está justamente aí, né? Da gente querer pegar o mais o masculino do que o é, nosso feminino. é. E as meninas que estão aqui, eu vou parar a gravação para eu abrir o mapa, que a Rai pediu, então eu vou abrir o mapa dela, tá? E vocês vão olhar onde é que está o Capricórnio dela. E a gente, se vocês quiserem também, eu fico aqui. Eu tenho o da Clarinha, o de vocês duas eu não tenho, mas a gente gera aqui na hora, tá bom? Pra gente olhar esse sol. Eu, se Onde é eu que... fosse vocês, ficava que vocês já iam se sentir hipnotizados pelo processo astrológico. Eu também acho. Eu vou abrir então, deixa eu fechar, deixa eu parar de gravar e vou encerrar a gravação, tá, meninas? Beleza. Porque eu não gosto, não quero abrir para não ficar, não comprometer, porque o nosso mapa é o nosso templo sagrado, tá? Então a gente está aqui num ambiente fechado e vocês não vão memorizar o mapa de ninguém. Mas aqui se fica gravado, vai ficar. Então eu vou parar a gravação, tá?